vamos lá. Gente, eu vou falar sobre hiperparatireoidismo. A paratireoide, ela é a terceira glândula mais acometida. Só perde para a tireoide e para o pâncreas. São 4 pequenas glândulazinhas que estão atrás da tireoide e elas produzem o paratormônio. Esse paratormônio, ele vai agir modulando o cálcio. Ele age no rim, no intestino e no intestino e no osso. Bom, no osso ele vai fazer o seguinte, ele vai estimular os osteoblastos a produzirem osso novo, que é pouco calcificado. E ao mesmo tempo que ele estimula os osteoblastos, ele vai estimular os osteoclastos a destruírem o osso velho, que era rico em cálcio. Portanto, vai sobrar osso novo, pobre em cálcio. E isso vai fazer com que tenha uma liberação parácrina de cálcio no organismo. No rim, ele vai fazer o seguinte, aquele cálcio que ia ser excretado, ele vai reabsorver. Mas em contrapartida, ele vai excretar fósforo. E também vai atuar na formação de vitamina D indiretamente, mas isso eu vou falar lá na frente. No intestino, ele vai modular a absorção do cálcio da luz intestinal para o interstício, elevando o cálcio no sangue. Então, tudo que for diminuir o cálcio, o PTH vai lá e vai tentar inverter a situação. Bom, falamos da paratireoide, paratormônio, agora a gente vai falar do cálcio. A maior parte do cálcio tá nos ossos, né? Só que quem regula isso é o espaço extracelular, por hormônios como paratormônio, calcitonina e vitamina D. O paratormônio, ele vai sempre elevar o cálcio, né? Ele vai estar lá elevando o cálcio. A vitamina D, junto com o paratormônio, ele também vai absorver cálcio a nível intestinal. E a calcitonina vai parar, vai fazer com que diminua o cálcio para manter o equilíbrio. Falamos do cálcio, agora a gente vai falar da vitamina D. A vitamina D a gente pode adquirir ela através de alimentos e suplementos ou através de raios solares. Através de alimentos e suplementos, a gente vai ter o colecalciferol, que é a vitamina D3, ainda não é aquela que a gente quer. E através de raios solares, a gente vai ter primeiro a dehidrocolesterol, que vai ser ativado em colecalciferol, que é a vitamina D3, mas não é ativa. Então, a gente precisa ativar, isso quem faz é o nosso organismo. Então, a gente vai ter dehidrocolesterol, que a gente recebeu lá dos raios, né? Que vai ser ativado em colecalciferol, vitamina D3. A primeira hidroxilização vai ser no fígado, que vai se tornar 25-hidroxicolecalciferol. Depois vai para o rim, só que vai ser ativado finalmente em vitamina D, que é a que a gente precisa. Só que só vai ser ativado em vitamina D se tiver paratormônio. Então, se tiver um rim bom, um fígado bom e paratormônio, ela se torna a 1,25 de hidroxicolecalciferol, que é a vitamina D que a gente precisa. Resumindo, a vitamina D só funciona se tiver PTH, rim e fígado bom, e ela vai reabsorver cálcio e fósforo, que é a função dela. Então, como a gente está falando de hiperparatireoidismo, um aumento, né, da função da paratireoide de uma maneira ou outra que vai gerar um aumento no cálcio. Então, existem várias maneiras de ter um aumento no cálcio. Agora, a gente vai começar a falar do hiperparatireoidismo primário. O hiperparatireoidismo primário é quando a glândula paratireoide, uma ou duas, geralmente é uma, ela começa a produzir muito, ela se torna autônoma, entendeu? É uma hiperfunção autônoma das paratireoides. E isso, óbvio, vai gerar um distúrbio osteometabólico, porque vai gerar muita coisa, né, no caso. Mas principalmente osteometabólico, porque vai fazer muito aquela fisiologia que a gente falou. Vai estimular muito osteoblasto e osteoclasto, então vai ter muito osso novo e pouco osso velho, então a gente vai ter pouco cálcio, entendeu? Tá, mas a gente vai falar disso mais, a gente vai falar disso mais lá pra frente. Pouco cálcio nos ossos, que eu quis dizer, tá, gente? Vai ter osso pouco calcificado.
causas do hiperparatiroidismo primário é disparadamente o adenoma de paratireoide. Então, o adenoma de paratireoide, a gente vai ter outros casos, hiperplasia, carcinoma, mas a principal causa de hiperparatiroidismo primário é o adenoma de paratireoide. Normalmente são únicos e a glândula vai estar aumentada. O cálcio, ele vai estar tão alto por causa desse adenoma que mesmo o PTH reabsorvendo o cálcio lá no rim, não vai ser suficiente e mesmo assim a gente vai ter uma hipercalciúria, vai ter uma excreção alta. Tipo assim, esse adenoma, ele vai estar fazendo produzir o PTH produzindo tanto cálcio que ele vai estar lá reabsorvendo bastante o cálcio, porque assim, o adenoma está na paratireoide, o PTH vem na paratireoide. Então, o PTH ele vai fazer exageradamente as funções dele no rim, no osso e no intestino. Então, mesmo que o cálcio, mesmo que ele esteja reabsorvendo muito lá no rim, não vai ser o suficiente, entendeu? Vai estar excretando bastante. Outra causa de hiperparatiroidismo primário é a hipercalcemia, hipocalciúria familiar. A gente vai ter uma alteração no sensor da paratireoide. Não vai entender que já tem muito cálcio no sangue. Então, ao invés do PTH parar com 10, ele deu esse exemplo, com 10 de cálcio, só vai parar de jogar com 11, entendeu? Tipo, isso é o valor de referência do cálcio. Por exemplo, o PTH mais alto vai absorver mais cálcio também do osso. E aí pode gerar alterações ósseas. Então, tipo assim, vai ter uma alteração no sensor na paratireoide. Então, o PTH ele não vai sentir que já tem muito cálcio e vai continuar mandando. Só que lá o receptor no rim do paratormônio não vai estar alterado, entendeu? Então, ele vai absorver mais cálcio no rim. E por isso vai ter hipocalciúria. Porque, tipo assim, o PTH, ele atua de forma única. Por exemplo, se tem muito... Se ele tá... Como que é? Se ele tá... Tipo assim, ele não vai sentir que tem muito cálcio. Então, ele vai trabalhar absurdamente, entendeu? Só que lá no rim tá tudo normal. Aí, ele vai continuar jogando cálcio e vai continuar absorvendo cálcio, entendeu? Então, vai ter uma hipercalcemia no sangue e hipocalciúria nos rins, porque ele vai absorver muito cálcio do rim, então não vai excretar, então vai ter pouco cálcio para excretar, não sei se deu para entender. E normalmente isso é uma mutação familiar. Pode ser induzida por lítio, pode ter o carcinoma, só que o carcinoma é raro, e a diferença do carcinoma para o adenoma é que tem metástase. Pode ser por uma secreção ectópica de PTH, que é rara. Aí aqui eu coloquei, eu tenho um tumor maligno, um tumor pulmonar que secreta paratormônio também. Normalmente esses tumores secretam PTHRP, que é o marcador de tumor. E isso aqui também não é muito, ele junto com o carcinoma, eles formam 5% das causas de hiperparatiroidismo primário. E o hiperparatiroidismo terciário, ele também é uma causa de hiperparatiroidismo primário, vocês vão entender por quê. O hiperparatiroidismo terciário é assim, precisa de uma coisa para diminuir o cálcio, entendeu? E aí vai ter uma resposta de PTH. Por exemplo, uma insuficiência renal crônica. Insuficiência renal crônica, ela vai causar uma hipocalcemia, entendeu? E uma hipocalcemia, isso. E aí vai fazer com que o paratormônio esteja mais elevado, entendeu? Só que, por exemplo, se for uma insuficiência renal crônica, que é por muito tempo, a nossa paratireoide, ela se torna autônoma, entendeu? E aí se torna um hiperparatiroidismo primário. Então, aí eu vou explicar mais lá na frente, mas eu coloquei assim, é um secundário que se torna primário. Hiperplasia da tireoide é 15% também da etiologia do hiperparatiroidismo primário. Eu vou ter 3 ou 4 glândulas hiperplasiadas. E normalmente essas glândulas hiperplasiadas, elas estão associadas a neoplasias endócrinas múltiplas, que tem neoplasia endócrina múltipla do tipo 1 e do tipo 2A. Do tipo 1, elas acometem
são os 3 P's. Elas acometem essas 3 glândulas: pituitária, paratireoide e pâncreas. Isso eu não achava importante, mas isso tem uma questão dela. E a 2A, a neoplasia do tipo 2A, é a paratireoide, tumor da região adrenal e da hipófise e tumor de mandíbula. Tá. Agora a gente vai falar do hiperparatireoidismo secundário. Quando eu tenho um estímulo que diminui o cálcio, lembra? Por isso que eu falo, é o secundário que se torna primário. Quando eu tenho um estímulo que diminui o cálcio. Por exemplo, insuficiência renal crônica. Os rins, eles vão estar funcionando mal, então eu não vou ter vitamina D, certo? Porque lá, a vitamina D, para ela ser de forma ativada, ela é ativada no rim, junto com o PTH. Então, meu rim não está funcionando, eu não vou ter vitamina D. Vamos lembrar que a vitamina D, ela reabsorve fósforo. Então, eu vou ter um excesso de fósforo, entendeu? E isso faz com que estimule o PTH. Etiologia, doença renal crônica, por exemplo, pode ter uma hipercalciúria também. Quando eu tô perdendo muito rim pela urina, eu vou ter uma hipercalciúria e uma hipocalcemia, entendeu? E isso vai fazer com que tenha uma resposta do PTH. O hiperparatireoidismo secundário é a resposta, entendeu? É uma causa que está fazendo com que diminua o cálcio e o paratormônio vai lá responder. O hiperparatireoidismo terciário é quando isso se torna autônomo, entendeu? Que daí vira primário. Aí eu falei das outras coisas, né? Tipo, doença renal crônica, hipercalciúria, deficiência de vitamina D e essas outras síndromes aqui, ó. Porque essas síndromes absortivas, doença celíaca, cirurgia intestinal, tudo isso vai afetar a absorção a produção de vitamina D, que pode gerar a diminuição do cálcio, o excesso de fósforo, que faz com que estimule o PTH. Essa parte eu não entendi muito bem, se alguém quiser explicar depois do excesso do fósforo, tá? Isso faz com que estimule o PTH. Porque a vitamina D, ela também reabsorve cálcio. Então eu não entendi muito bem, mas enfim. Agora a gente vai falar da epidemiologia do hiperparatireoidismo primário. Epidemiologia do hiperparatireoidismo primário. Então, é por volta dos 50 anos, principalmente de 40 a 65, mulheres é predominante. Aí aqui ele deu um exemplinho que, tipo assim, quando a pessoa tá com hipercalcemia no ambulatório, geralmente é hiperparatireoidismo primário. Se a pessoa tá com uma hipercalcemia internada, geralmente é adenoma, tá? Mas prevalência de 0,1%. A incidência é de 30 a 150 para 100 mil, é relativamente alta. A maioria dos casos são assintomáticos, 80% não sente nada, 20% pode ter crises hipercalcêmicas, manifestações ácidas e manifestações renais, que é bem onde o paratormônio trabalha. Então, aqui, ó, as manifestações clínicas, a gente vai falar. Quando eu tenho uma hipercalcemia leve, eu posso ter fadiga, depressão e astenia. Na hipercalcemia moderada ou grave, pode ser náusea, vômito, constipação, falta de concentração e memória. Num paciente com uma crise hipercalcêmica, principal sintoma que a gente vai ter é rebaixamento do nível de consciência. Aí a gente tem depressão, confusão mental, ansiedade. Isso aqui é importante. Por exemplo, assim, ó, eles são... Ai, não sei como que fala, mas por exemplo, assim, ó, se eu tenho cálcio alto, o meu intervalo QT vai ser curto. Se eu tenho cálcio baixo, eu vou ter o intervalo QT longo, tá? Calcificações em válvulas, fraqueza muscular, dor muscular, pseudogota pela calcificação muscular, condrocalcinose, epigastralgia, úlcera péptica, porque vai ter ativação de enzimas, náuseas, vômitos, anorexia, constipação, pancreatite. Pela hipercalcemia,
muito cálcio no sangue, eu posso ter uma nefrolitíase. E isso também pode causar um diabetes insípidos nefrogênico. Essa parte eu não entendi muito bem, mas então ele falou assim, ó, pela poliúria e polidipsia, porque o cálcio aumentado pode se ligar esse foi a Lilian que falou, mas eu não entendi. Pela poliúria e polidipsia, porque o cálcio aumentado pode se ligar ao receptor lá nos túbulos do rim e interferir com a aquaporina e isso fazer ele inibir a vasopressina, que é um hormônio antidiurético, tá? Manifestações ósseas agora. A gente vai ter o que eu já tinha falado, exacerbação da fisiologia. Tenho muito osteoblasto, com muito osso novo, pouco calcificado. Como eu vou ter muito osso novo, eu vou ter um material rico em... material em vai ser rico em material osteoide. Esse material osteoide tipo assim, ele se refere a uma porção não mineralizada, entendeu? É tipo isso. E aí, esse material osteoide, eles vão ter pequenos tumorezinhos que vão predispor a fraturas. E aí, isso vai ser chamado de osteite fibrose cística, que é semelhante a cisto no osso, mas não é cisto, é material osteoide, tá? É osteite fibrose cística, que é o material osteoide. Esses ossos ficam muito frágeis, então qualquer coisa o paciente pode fraturar. Se eu tenho essas áreas de deposição de material osteoide muito intensas, se eu tenho muito material osteoide, eu posso formar tumor benigno, que podem levar à compressão. E quando esses tumores já estão grandes, eu chamo eles de tumor marrom. Eu posso ter uma reabsorção óssea subperiosteal também, ou seja, é uma corrosão óssea mais na falange distal. E no crânio a gente pode ter aquele aspecto de sal e pimenta, vou falar mais na frente. Condrocalcinose, que é a pseudogota, que vai ter depósito de pirofosfato, que vai deixar os joelhos inchados. Cistos ósseos, vários buracos até em mandíbula. E isso pode depois acabar sendo preenchida por neovascularizações e simular um tumor. Manifestações renais, nefrolitíase, né, sintomática por conta da hipercalcemia. Nefrocalcinose, que é o depósito de fosfato de cálcio no parênquima renal. Manifestações assintomáticas, fratura assintomática, osteoporose versus baixa massa óssea. Eu não vou falar isso aqui, porque ela não falou, isso aqui eu deixei só pra colocar, pra deixar completo, porque eu vi no Sanarflix. Só vou falar assim que se o paciente tem menos de 50 anos, eu não posso chamar de osteoporose, pior, mesmo que seja a massa óssea dele seja muito ruim, tá? Aí eu vou ter uns critérios, tipo, que eu vou ver o score maior que tal, mas eu não vou falar isso, então vocês pulam, tá? Ela não falou disso. Tá. Então é o seguinte, a gente já viu as manifestações clínicas, função do cálcio, função da paratireoide, função da vitamina D. A gente viu as etiologias do hiperparatireoidismo primário, a gente viu o que é o secundário, o que é o terciário. Eu não entendi aquela parte da insuficiência renal crônica, quem puder me explicar depois, tá? A parte do fósforo. Enfim. Diante de uma hipercalcemia. Tô lá, meu paciente, tô de plantão, meu paciente chegou, fiz o exame e vi que tem uma hipercalcemia. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, eu preciso ver da onde que tá vindo essa hipercalcemia. Eu vou verificar, então, função renal, né? Porque às vezes é não sei, às vezes é um problema no rim, sei lá, função renal, e vou pedir o PTH. E sempre quando, na investigação da hipercalcemia, isso a Lilian falou, quando eu for dosar cálcio total, a nível sérico, eu sempre vou olhar proteínas totais e frações, porque isso pode interferir no resultado, tá? A Lilian falou isso. Então, o primeiro exame a ser pedido é o PTH. Então, se eu tenho, vamos lá, eu tô com meu cálcio alto, vamos lembrar. PTH deu baixo. Então, eu sei que tá tudo certo, a fisiologia tá sendo obedecida.
PTH baixo com cálcio alto não é culpa da paratireoide, está aumentado por outra razão. Vamos pensar em câncer. Cálcio alto, PTH alto também. Aí é culpa da paratireoide, entendeu? É ela que está produzindo demais. É uma hipercalcemia PTH dependente, porque é por causa do PTH. Aí aqui, ó. O PTH normal. Na fisiologia normal, o cálcio alto deve inibir o PTH, certo? Se o PTH não está inibido, é porque de alguma forma está produzindo demais. Então também é problema da glândula, PTH dependente, tá? Tipo, se eu tenho um cálcio alto e PTH normal, na fisiologia normal esse cálcio tem que inibir o PTH e não tá conseguindo, então é problema da glândula. Se vier com creatinina aumentada, hipercalcemia e creatinina aumentada, pode se dever à insuficiência renal, que está com deficiência, ó, essa parte eu me confundo, deixa eu ler, ó, que está com deficiência de vitamina D, certo? Que acaba acarretando o aumento do PTH para tentar equilibrar. Isso cronicamente, foi o que eu falei, pode fazer com que as glândulas fiquem autônomas, também levando ao paciente a ter hiperparatireoidismo primário. Então, é isso, gente. Tipo assim, eu tô com cálcio alto. Aí, a minha creatinina também deu alta. Eu posso pensar numa insuficiência renal, né? Porque da vitamina D, ela não tá funcionando. Então, para tentar compensar o trabalho dela, ela vai fazer com que aumente o PTH. Abordagem laboratorial agora, gente. O cálcio, ele vai estar alto, né? O fósforo vai estar baixo, porque o PTH vai excretar esse fósforo, isso no hiperparatireoidismo primário. Albumina, para calcular o cálcio corrigido, lembra que a gente falou que proteína totais frações pode alterar, né, o resultado. Fosfatase alcalina vai estar alta. Eu peço para ver a ação do PTH lá no osso. O PTH ele vai estar aumentado porque se tornou autônomo. A gente sempre vai pedir molécula intacta, tá? Porque tem o PTH-RP, que é o marcador tumoral, então para não confundir. Ureia e creatinina a gente vai pedir e cálcio urinário de 24 horas. E aí depois, ó, lembra que eu coloquei ali em cima fósforo baixo, porque o PTH vai excretar esse fósforo, né? Só que a Lilian falou fósforo aumentado normal e eu não entendi. Depois, essa parte do fósforo não tá me confundindo. Enfim. Exames de imagem agora, tá acabando. Aí a gente vai pedir ultrassom dos rins, porque pode mostrar cálculo. Densitometria óssea, pode mostrar osteoporose. A gente vai pedir densitometria da coluna, fêmur proximal de rádio. Principalmente rádio, porque o PTH, ele tem ação principalmente osso cortical, e a coluna e o fêmur são ossos trabeculares, tá? Achados radiológicos, a gente vai ter reabsorção óssea subperestial, crânio, ensaio pimenta, que vai mostrar que tá reabsorvendo muito. Osteopenia generalizada, é melhor ver pela densitometria. E tumor marrom. Ultrassom também serve para diferenciar nódulo de tireoide, ultrassom da paratireoide, né? Tomografia e ressonância, mas tomografia e ressonância é um pouco inútil. Tratamento. Então, o tratamento, eu não sei se eu falo tudo ou se vocês leem depois. Ela não falou muita coisa. Eu achei a aula da Lilian assim, bem um pouco jogada. Por isso que eu fui vendo só na Netflix. E lá tem muito mais coisa, mas eu não vou falar, porque senão vai ser cansativo. Se possível, exerese da glândula autônoma. Se o paciente for sintomático e eu precisar de cirurgia... Se o paciente ele for sintomático, eu vou precisar de cirurgia. Se ele estiver tendo aquelas crises hipercalcêmicas, manifestações ósseas, porque lembrar que 20% só é sintomático. Então, né? Então tem que precisar de cirurgia. Nos pacientes assintomáticos, eu vou ter indicação cirúrgica em somente 5 casos.
Eu vou falar isso porque eu achei interessante. Clearance de creatinina menor que 60. Então, o PTH, ele tá acometendo tanto o rim que já tá tendo uma disfunção renal. E o paciente muito jovem, menos que 50 anos. Porque o PTH, ele vai ficar atuando lá, ó. Então, eu já vou abordar logo, porque ele é muito novo. Se o paciente tem nefrolitíase, nefrocalcinose ou hipercalciúria, às vezes nem apresentou sintoma, né? Mas a gente não vai esperar manifestar. Cálcio total aumentado e osteoporose ou fratura de fragilidade. Aí eu vou entrar com indicação cirúrgica nesses 5 casos aqui. Em relação às técnicas cirúrgicas, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pedir cintilografia com Sextamib. Aqui, ó, eu falei assim, se eu tenho... Calma, ó, então vamos lá. Se eu tenho uma cintilografia ou ultrassom que mostra certinho, eu vou naquela que está alterada e faço uma abordagem minimamente invasiva e tiro somente a glândula alterada, que é a paratireoidetomia. Como que eu vou saber que é aquela lá? Eu faço essa cintilografia com Sextamib. O Sextamib, o paratormônio, ele tem avidez por Sextamib. Então, se eu colocar Sextamib lá, ele vai acender e você vai conseguir ver qual a glândula é, tá? E aí, o problema é quando o cirurgião não encontra a glândula e tem que procurar na cirurgia. Então, não dá para confiar só na experiência dele, então lançamos mão do PTH intraoperatório através dos critérios de Miami. Mas, gente, ela não falou isso e eu não vou falar. Só coloquei para deixar completinho o resumo, se um dia a gente precisar. Isso aqui, ó. Isso aqui ela falou. Quando temos hiperplasia de 4 glândulas paratireoides, por exemplo, a gente pode retirar as 4, mas não dá pra ficar sem o organismo. Então, a gente vai implantar partes dela no antebraço. Porque no caso, tipo assim, por que vai ser no antebraço? Porque se essa paratireoide inventar de hiperplasiar, vai ser muito mais fácil retirar ali, entendeu? Aí tem a paratireoidectomia subtotal, ela falou também disso, com preservação de metade ou 1/3 da glândula. A gente vai tipo assim, deixar só metade ou 1/3 da glândula. Se essa glândula ficou na região cervical hiperplasiar demais, é difícil, né? Retirar de novo no segundo procedimento na região cervical. Mas a vantagem é que a gente não vai ter que esperar ela funcionar, porque ela já vai estar numa região vascularizada. Agora, quando a gente implanta aqui no antebraço, a gente vai ter que esperar em semanas para vascularizar. É isso. Segmento pós-operatório, a gente pode ter um risco de hipocalcemia. Calma, eu quero ver o que ela falou disso aqui, tá, gente? Porque ela não falou tanta coisa disso aqui, não. Então, a gente vai ter um risco de hipocalcemia. O cálcio ele deve ser dosado de 12 em 12 horas, porque eu vou mexer nas 4 paratireoides e ela é muito sensível. Então, só de mexer, o PTH já começa a funcionar menos. Outro fator que pode dar a hipocalcemia é a fome óssea. É o seguinte, o PTH, isso é depois do pós-operatório. O PTH coloca osso novo, pobre em cálcio, e tira o osso velho, que está rico em cálcio. Isso aumenta o cálcio no sangue. O osso fica lá pobre em cálcio, cheio de material osteoide e está louco por cálcio para calcificar. Então, vai pegar todo o cálcio que pode. É isso, gente. Ela não falou nada disso. Não falou. Não falou. Não falou nada disso. Agora o tratamento, tipo assim, a gente falou do cirúrgico, né? Agora a gente vai falar do tratamento clínico. Aquele paciente que não tem indicação de cirurgia. Então, eu vou fazer medidas para aumentar
a excreção renal de cálcio através do que? De hiperidratação, pelo menos 300 ml por hora ou até mais. Depois que estiver bem hidratado, eu posso colocar o furosemida, que também ajuda a espalhar esse cálcio. Também medidas de reabsorção óssea, bifosfonatos, que é o pamidronato, e ácido zolendrônico. Isso aqui também, ela não falou. Agora essa que ela falou, hiperparatiroidismo da malignidade. Esse hiperparatiroidismo maligno, ele pode estar em 20 a 30% nos pacientes que têm câncer, e é uma manifestação tardia. Acontece pela reabsorção óssea aumentada, efluxo aumentado do cálcio nos ossos, excedendo a capacidade do rim de excretá-lo. Hipercalcemia tumoral, a gente dosa o PTHRP, que é uma proteína semelhante ao PTH, mas não é ele. Ele só vai agir igual ao PTH quando esse hiperparatiroidismo ocorre em células malignas, entendeu? E aí vai ter náusea, vômito, anorexia, poliúria, pela hipercalcemia e desidratação. O cálcio vai estar alto, fósforo e vitamina D normal ou aumentado, o PTH vai estar baixo, PTHRP normal ou aumentado. A gente vai reidratar, vai dar diuréticos de alças que provocam natriurese e, consequentemente, a hipercalciúria. E agentes antirreabsortivos. É isso.